A TV Paulo Freire era uma coordenação da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, criada como forma de investimento na capacidade formadora, conscientizadora e educativa da televisão. Foi um empreendimento pioneiro que combinava os conhecimentos de professores de várias disciplinas e profissionais da comunicação. A ideia do projeto, a gente está falando de 2005, que foi quando eu entrei na Secretaria de Educação. Eu era diretora de escola e fiquei 2 anos afastada com licença sem vencimentos. E nesse período eu trabalhei com educação à distância e passei a produzir videoaulas por uma instituição privada. Então peguei um pouco de experiência nessa área. Eu fui convidada pela professora Elizabeth dos Santos para compor uma equipe para pensar no projeto da TV Paulo Freire. Isso foi em 2005. No primeiro ano, tinha uma pessoa que coordenava essa TV e, na sequência, eu acabo assumindo a coordenação de produção da TV. E quando eu voltei da licença, o secretário me convidou a estruturar um setor de tecnologias educacionais dentro da Secretaria de Educação, que englobava um portal Dia a Dia Educação, tinha uma coordenação à parte, era dentro de um programa chamado Paraná Digital. Então, esse programa Paraná Digital tinha como objetivo fazer a inclusão digital nas escolas do Paraná, colocar um laboratório de informática em cada escola, com uma tecnologia diferenciada, desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná. E esse laboratório daria acesso a um portal educacional com repositório de conteúdos. A partir dessa ideia, a gente pensou na estruturação de uma TV que produzisse conteúdos. Num primeiro momento, conteúdos que seriam transmitidos via sinal digital de antena parabólica. E à medida em que a gente fosse compondo um acervo, esse material também seria disponibilizado pelo portal. Então seriam 2 formas de disponibilizar essa produção, esses conteúdos para a comunidade escolar. Tinha que ter uma parabólica na época para isso. Para montar a TV, primeiro momento, as parabólicas, né? Claro, a estrutura estava sendo montada aqui. Um primeiro momento foi o espaço da TV educativa, foi no 2º andar ali do prédio da TV educativa antigamente. A gente montou a estrutura do estúdio, tudo ali, estúdio de produção, né? Áudio, tudo era ali. Depois, antes do término da gestão Requião, a gente se mudou para o Boqueirão. Então, mas assim, o acesso mesmo era via antena parabólica que tinha nas escolas do Paraná, e quem tinha antena parabólica e acessasse a informação de como acessar a TV Paulo Freire, aí sim, senão não era possível. Mas tinha uma orientação para isso nas escolas todas. Aí entra um suporte aqui do Paraná Digital, que tinha equipes, né? Porque a TV era um braço, mas tinha assim toda uma equipe de outros departamentos que iam até a escola, que montaram, que orientava tecnicamente como é que fazia isso, enfim, era todo um preparo. Se não, depois via portal, né? Então a gente tinha professores na rede que queriam trabalhar dentro da TV Paulo Freire, professores de arte, professores que tinham algum conhecimento na área de produção audiovisual. Então a gente fazia chamadas, editais, tinha gente que se mudou do interior para Curitiba para trabalhar na TV Paulo Freire, que tinha um vínculo estatutário com a Secretaria de Educação e que entendiam alguma coisa de fotografia, de produção de audiovisual ou de direção de arte, alguma coisa, né? Porque esbarravam nessas áreas, mas não eram profissionais da área. Pensar uma equipe de professores da rede pública e de profissionais da área do audiovisual. Era um momento de grande desafio para a gente, porque era algo muito desconhecido. Embora a gente soubesse e convivesse com o audiovisual, outra coisa era uma produção, né? E naquele momento a gente começa a pensar nessa composição. Num primeiro momento a gente produziu alguns programas ainda com uma
equipe do audiovisual, mas já tentando colocar esses professores, cada uma em nas suas funções, que já conheciam, tinham algum conhecimento de audiovisual, seja áudio, na edição, na produção, com a câmera, enfim. A gente foi tentando descobrir na rede pública quem eram esses profissionais que gostariam de atuar na TV Paulo Freire a partir de algum conhecimento. E à medida que foram chegando, a gente também cuidou para ter essa troca entre os profissionais que vinham da área do audiovisual e também concursos, oferecendo alguma formação para esses professores, para que na sequência a gente pudesse ter exclusivamente profissionais da área da educação atuando na produção dos programas educativos da TV Paulo Freire. Foi fundamental porque eles traziam o olhar da educação, a experiência de sala de aula, né? A experiência com os seus pares, com os professores, com a realidade da escola, com uma linguagem muito mais próxima dessa comunidade escolar do que o pessoal que já vem com uma outra formação de audiovisual. A gente tinha alguns princípios para produzir conteúdos para as escolas. Um dos princípios era a questão do protagonismo, seja o protagonismo do professor, seja o protagonismo do aluno ou até de toda a comunidade escolar. Então a gente definia formatos de programas que atendesse a esse protagonismo. E assim, eram N programas diferentes. A gente classificava em programas mais informativos, programas formativos e programas que retratassem a realidade e as regionalidades, assim. Quando a TV surge, ela surge com esse intuito, na realidade, né? Que era de ampliar a formação continuada dos professores da rede pública, né? Funcionários, né? E também um pouco para a comunidade, né? A formação continuada era um limitador, porque não tinha o alcance possível para a formação dos professores, né? Então, a TV ela vem tentar suprir essa lacuna que foi super importante. Então, o carro-chefe era o Nós da Educação, um programa de formação continuada, que a gente convidava professores das diversas áreas a partir de uma demanda dos departamentos da secretaria. Então, ali eles levantavam as possibilidades de temas que achavam importantes para que a gente pudesse entrar em contato com esses profissionais. Sempre a gente pedia 3 indicações de professores com formação na área para gravar. Então, assim, esse programa foi fundamental, foi super importante para a formação dos professores. Nós tínhamos um programa chamado Educação em Debate. A gente convidava alguém do departamento, um determinado tema, professores da rede pública e às vezes até professores de alguma universidade para debater. Aí era um debate mais amplo, né? De trazer inclusive exemplos mais palpáveis da escola, de fragilidades ali que serviam para uma discussão mais aprofundada em torno de algum conteúdo, de algum tema. A gente sempre teve a preocupação desde muito cedo de tentar colocar toda a comunidade escolar presente nesses programas. E um deles era trazer esse aluno, né? Esse aluno tinha que ganhar visibilidade, né? Assim como os professores, os alunos também. Então, pensou-se e criou um programa chamado Tempo de Brincar, né? A gente quis buscar as brincadeiras que, num primeiro momento, os alunos acabavam deixando de brincar ou que não conheciam, ou cada região brincava de maneira diferente, entrar em contato e trazer para dentro da programação da TV Paulo Freire e mostrar um pouco isso. Foi muito legal, porque aí a gente foi descobrindo assim brincadeiras muito interessantes e formas de brincar, a mesma brincadeira em regiões muito diferentes. E essa participação, quando a gente começou a buscar nas escolas, os alunos amavam. Foi muito legal mesmo. O programa Em Cada Canto e Encanto é um programa que eu acho muito interessante.
Quando a gente pensou sobre esse programa, buscar alguma característica regional, né? Especificamente regional, o que tinha de interessante naquela cidade, né? Mas quando a gente pensa isso, a gente pensou em mostrar esse encanto desta região, mas a partir da comunidade escolar. Alguém de dentro da comunidade escolar que pudesse falar, trazer para a gente a relevância, a importância, esse sentimento dessa região. Então era a partir da escola, mostrando alguma coisa fora da escola. Quem conduzia esse programa era alguém de dentro da escola. O Habla, quando ele surge, a gente fez uma parceria com a Telesur. Como a gente não tinha a possibilidade de ir em loco, gravar em todos esses países, a gente fazia contato via Telesur, a partir do roteiro que já tinha pré-estabelecido, que tipo de imagem que a gente precisava para colocar naquela aula, né, porque são aulas, né, de espanhol, a partir de cada um desses países. Então, assim, foi uma produção interessantíssima, assim, mas foi a partir dessa parceria com a Telesur. Aí convidamos uma professora, que era argentina, que é argentina, ela foi a pessoa que conduziu essas aulas, né? A TV Paulo Freire foi ao ar em 27 de junho de 2006, oferecendo uma programação pensada especialmente para a comunidade escolar e para a formação continuada dos profissionais das escolas da rede pública do estado do Paraná. Os programas eram transmitidos via satélite para todas as escolas, atingindo um público-alvo de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Eu acho que a ideia dessa TV vem de uma postura de vanguarda, que eu considero assim, no secretário Maurício Requião. Ele acreditava na força da imagem e do audiovisual para compor o universo da educação, tá? Então, isso eu acho que vem de uma postura e de uma posição que ele tinha. No estado do Paraná, eu não sei de ter acontecido alguma coisa antes. Existia a TV Escola, e a TV Escola tinha uma diferença conosco. A TV Escola, ela pensava a importância de um programa, pensava o formato desse programa, e ela contratava uma produtora de audiovisual para fazer. Então, não era algo que surgia nessa dinâmica do processo de produção. Ele era algo licitado. Fizemos parceria com a Multirio, fizemos parceria com a TV Escola, com a própria TV Educativa aqui, a nossa TV Educativa, né? A Universidade Federal do Paraná. A gente analisava os programas que eles produziam, né? E a gente verificava se os programas eram programas que poderiam fazer parte da nossa grade. A gente criava uma grade a partir da nossa produção e alimentava também com outras produções dessas TVs. A diferença é que essas TVs, elas contratavam produtoras e o custo disso era muito elevado. Essa era a nossa grande discussão. E quando a gente apresentava de como eram feitas as nossas produções e quem faziam essas produções, eles achavam aquilo... Como é que vocês conseguem, com essa qualidade, com essa diversidade e qualidade de programas? Esse era o grande diferencial. Por quê? Eram professores da rede, então você não contratava a produtora, você tinha uma equipe que estava ali exclusiva para essa produção e que teve todo um suporte anterior, né? Além de uma formação muito particularizada de cada um, e a gente aprofundou um pouco esse conhecimento, dando um pouco de formação e essa troca, né, com os profissionais inicialmente que compunham a TV, que vinha do audiovisual, e aí veio a autonomia total para as produções na sequência só com os profissionais. E isso era o nosso grande diferencial. Quando entra a próxima gestão, como era um projeto e ele não foi institucionalizado, ele não fechou esse contrato, foi muito amarrado, porque era um apêndice no contrato da TV Educativa. E como isso não foi firmado, isso não passou de projeto para algo mais institucional,
fragilizou quando entra uma outra gestão. Quando entra uma outra gestão, que é muito comum que isso aconteça, normalmente não é dar continuidade ao que estava sendo feito. Daí quando você tem uma ruptura e vem um grupo completamente diferente, ele tem uma tendência de desfazer o que foi feito, em particular aquilo que leva a marca do governo anterior. A gente chegou em todas as escolas. Alguns usavam mais, outros usavam menos, dependendo da característica da escola, né, de ser mais flexível, novo ou menos flexível, mas ela estava em todas as escolas do Paraná. E ela veio com uma marca de uma gestão. E aí, quando acontece essa mudança, a nova gestão entende, se ela mantém o portal, ela muda o nome, coloca o portal de outro jeito, reorganiza o portal para ele não ter, dá outra cara, para ele não parecer com aquela cara que tinha. E a TV foi, eu acho que ela sofreu, né, foi vítima dessa situação. A gente tinha um setor dentro da TV que ficavam todas as nossas mídias, que tinha um processo de refrigeração ali, né, para não ter muito fungo, enfim, né? Era um espaço cuidadoso. Enquanto estávamos ali com a gestão anterior, que é onde foi criada a TV, tinha todo um acondicionamento favorável. Todo o acervo já foi disponibilizado, já pensando que isso podia se perder. Só que quando muda a gestão, acendeu, de fato, o que é que aconteceria com todo esse acervo. Então, assim, desde o início, fui tentando verificar se havia alguma possibilidade, né, de que aquele acervo pudesse ser mantido, que tivesse um acondicionamento também cuidadoso, como estava tendo até então, né? E aí foi se perdendo. Era uma sala destinada. Essa sala, daqui um pouco, ela começou a ter outras coisas junto. Havia um interesse muito grande na preservação desse material. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Mas a programação, ela já estava disponível, né? E a gente tem, eu sei que está lá ainda, né, em algum canto. E essas mídias também são mídias que podem estar já completamente comprometidas. Para falar bem a verdade, todo o acervo, eu pedi para fazer cópia e quando eu saí da secretaria, eu saí com os CDs de tudo, para poder guardar em algum lugar e dizer assim, para não se perder isso, né? Às vezes eu encontro o secretário de Educação, ele fala, ainda está com você? Eu falei, eu vou passar para você porque eu já não sei mais o que fazer com aquilo, né? Eu acho que a TV Paulo Freire, ela foi pioneira. Não vou afirmar, mas pelo que eu percebi quando ela surge, aqui no Paraná, mas eu diria que quase que no Brasil, com esse tipo de produção. Para a comunidade escolar, exclusiva para a comunidade escolar, e essa produção a partir de professores, né? Professores da rede pública. Existia uma TV em Minas. Essa eu não cheguei a conhecer, eu conheci a TV Escola, conheci a experiência de TV da ECA, da Escola de Comunicação da USP, e conhecia uma TV ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro, que tinha um formato daí muito parecido com o nosso, mas eles trabalhavam só com profissionais da área de comunicação, eles não botavam um professor lá dentro. O professor era no máximo um consultor. A produção da TV Paulo Freire ajudou na implementação do uso do audiovisual na educação básica. E seus programas de diferentes formatos eram bem recebidos pelo público. Essa experiência nos mostra que, quando há interesse do poder público, é possível inovar com qualidade.